Os irmãos estão vendo que eu estou sorrindo. É de satisfação por estar aqui. É uma bênção, um culto daqueles que nós realizamos aqui. Participar de algo tão especial. Bem, então, a irmã Bernadette me informou que nós deveríamos estudar sobre o tema da ceia do Senhor, o Jesus de quem nos lembramos. Esse tema, o Jesus de quem nos lembramos, veio à minha memória, à minha mente, o fato de que Jesus estabeleceu ou colocou um motivo para a ceia. Minha avó achava assim, que se ela não tomasse a ceia, ela perdia a salvação. A ceia não é para isso, não é para manter a salvação. A salvação já é mantida, né? Mas a ceia não tinha esse propósito de preservar a salvação. Outros acham que está com doença, vai tomar a ceia para sarar. Não é esse o propósito. Jesus falou assim, lembrem-se de mim. É isso, só isso. Uma refeição simbólica, memorial, com o propósito de trazermos para a memória Jesus. É a palavra que existe em português, que é grego e português. Algumas palavras, elas são de várias línguas, né? Na língua grega, anamnese significa você retornar à sua mente algo que você já passou. Então, nós não podemos nos lembrar de algo que não conhecemos, algo que não vimos. Quando a gente vê, principalmente nesses cultos da televisão, que às vezes vejo um pedacinho lá, não se fala de Jesus. Então, você não tem que lembrar daquilo de que não se fala. Então, eles não lembram de Jesus. Porque não se fala de Jesus. Paulo falou assim, para mim não interessa nada, a não ser Jesus crucificado. E nós seguimos esse rumo. A igreja batista é cristocêntrica. O centro não é o pastor, o centro não é o dinheiro, o centro é Jesus. E Jesus falou, quero que vocês se lembrem de mim. Quero que vocês se lembrem de mim. E como a gente está aqui nessa refeição, Jesus celebrou a Páscoa com eles, como nós estamos aqui nessa refeição, vocês então façam refeições no propósito de se lembrar de mim. Jesus queria ser lembrado. E a ceia do Senhor existiu por causa disso. Então, daí, eu imaginei que seria necessário falar sobre Jesus, aprender sobre Jesus. E hoje nós vamos continuar falando sobre o Jesus de quem nos lembramos. O texto eu vou ler com os irmãos. Partindo Jesus dali, Jesus estava na Galileia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, mestre, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher,
grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Então, o tema nós usamos é o tema geral, Jesus de quem nos lembramos. É para falar de Jesus. Eu não quero falar de Moisés, não quero falar de Elias, de Jonas, eu quero falar de Jesus. Então, na ceia, a nossa lembrança não é lembrar de Abraão que ficou rico. Muita gente gosta de Abraão porque ele ficou rico. Deus fez com que ele ficasse rico. Um irmão que já morreu lá no Rio de Janeiro, ele dizia assim, eu tenho que ser rico. Porque quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi torná-lo rico. Então, se Jesus me chamou, Abraão não ficou rico, que atendeu o chamado? Então, eu também vou ficar rico, eu atendi o chamado. Pois bem, o nosso propósito, então, quando celebramos a ceia, é a anamnese de Jesus. A anamnese, como falei, é um levantamento de informações da memória. Então, você tem as coisas na memória, mas estão lá, no arquivo. Aí, na ceia, você busca essas memórias, busca essas lembranças. E o centro dessas lembranças é Jesus. Pois bem. Então, o Jesus de quem nos lembramos. A verdade central. O Jesus de quem nos lembramos adotava critérios apropriados para o cumprimento de sua missão. Jesus veio ao mundo e tinha uma missão. Para cumprir a sua missão, ele adotou certos critérios para que ele pudesse seguir. A gente fala assim, uma pessoa não tem critério, mas também não tem missão. O critério é uma demanda da missão, certo? O critério é uma demanda da missão. Se não tem missão, o que acontece hoje em dia, grande número de jovens que não fazem coisíssima nenhuma, eles não têm critério, porque não tem missão. Pastor, nosso querido pastor, ele tem critérios, porque ele tem uma missão. As mães têm critério, porque tem uma missão. Então, Jesus tinha uma missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus tinha uma missão. Então, para cumprir essa missão, ele usou certos critérios. Há critérios próprios, benéficos, e há critérios bobos, critérios falhos. Pois bem, critérios aprovados ou apropriados, critérios apropriados para o cumprimento de uma missão. Dona de casa vai criar filhos, ela tem que usar certos critérios. Por exemplo, qual é o critério da mãe, uma mãe de um filho pequeno? Não deixar o seu filho pequeno ir para a balada. É critério. Agora, se ela não tem filho, ela não precisa desse critério. Ela vai para a balada, dorme lá, fica lá. Mas se ela tem um bebê em casa, ela não pode ir para a balada. É critério, por causa da missão. Então, qual é o critério de uma mãe de um bebê? O critério da mãe de um bebê é ficar sempre próxima a ele, porque ele é frágil, inseguro, precisa da mãe. Precisa da mãe. Então, uma mãe que tem filhos, ela tem que ter critério para cumprir sua missão. Um pai de família tem que ter critérios. O pai de família, ele não pode gastar os dias de folga dele bebendo no bar. Ele tem família, tem filhos para atenção, tem filhos para serem orientados. Bom, os critérios de Jesus que nós aprendemos nesse texto, porque a gente prega o que está no texto, né? Então, não são só esses critérios de Jesus, mas são 3. Primeiro, o critério da autoproteção. Segundo, o critério da seletividade das ações. E terceiro, a compaixão. Então, nesse evento com essa mulher estrangeira, Jesus revela esses critérios. Bom, então vou repetir um pouco. O termo
critério. O termo critério deriva de palavra crisis. Em grego é com i, crisis. Em português está aportuguesado crise, né? Então, vem da palavra crisis, que é determinação de um juiz. É decorrente da distinção entre o correto e o incorreto. O critério apropriado é isso, tem coisa errada e tem coisa certa. O critério apropriado é aquele que se opta pelo certo, pelo que é certo, pelo que é adequado, pelo que é apropriado. Jesus tem uma missão, quais são os critérios que vão ajudá-lo a cumprir sua missão? Então, primeiro, autoproteção. Segundo, seletividade de ação. E terceiro, a compaixão. Então, nesse evento, Jesus mostra que ele tem esses critérios, porque ele tem uma missão. Quem não tem uma missão, como hoje em dia acontece, muitos jovens que não trabalham nem estudam, ficam jogando o dia inteiro no celular, ou ficam jogando a noite inteira no celular e passam o dia dormindo. Não tem critério, não tem missão, não tem nada. Então, um dos problemas hoje em dia da sociedade é essa. As pessoas não querem, não tem meta. Bom, continuando. O texto lido, então, nos mostra que Jesus não praticava suas ações por qualquer impulso, mas seguia critérios. Não falei por impulso, critérios. Então, eu mencionei autoproteção, seletividade de suas ações e compaixão. O meu método de transmitir o que eu preciso transmitir é um método de usar repetição. Eu fui aluno fui professor 10 anos na faculdade teológica. Nunca eu reprovei um aluno. Sabe por quê? Porque eu repetia. Porque hoje você entendeu, o outro não entendeu, depois o outro entende. Então, as aulas repetivam. Quando chegava na prova, ninguém errava. Por isso eu disse, eu nunca reprovei um aluno. Só aquele que abandonou o curso. Então, refletir, pensar várias vezes, voltar lá, depois repetir, voltar lá, falar uma coisa, depois voltar lá. Quando eu estudava medicina, nós fizemos a aula sobre diabetes. Então, as aulas sobre diabetes. Depois, um dia, apareceu uma aula especial lá sobre diabetes. Os colegas disseram, não, nós já estudamos diabetes. Eu falei, não, estudamos diabetes, mas eu vou novamente ouvir a palestra. Passado um tempo, veio outro professor de outra faculdade dar outra palestra sobre diabetes. Então, eu assisti o curso e assisti 2 palestras sobre diabetes. Por quê? Porque é a repetição que nos permite melhor aproveitamento das coisas. Bom, então, crises deriva do trabalho, significa o trabalho de um juiz. É decorrente da distinção entre o correto e o incorreto. Qual é o correto para um jovem? Não é ficar jogando o dia inteiro, jogando a noite inteira e dormindo o dia inteiro. Isso não é adequado, não é apropriado. É o critério dele, mas não é apropriado. Nem sempre os nossos critérios são bons, são benéficos, porque muita gente morre porque usa o critério errado. Pois bem, significa discernimento necessário de nossas ações. Discernir. Jesus falou assim, o Filho do Homem vem como está escrito dele. Não, Jesus não fez aquilo por impulso. Dá vontade de ir para Galiléia, eu vou para Galiléia. Dá vontade de subir a montanha, eu vou subir a montanha. Tudo tinha um propósito. Jesus tinha o seu programa de vida estabelecido. Então, os critérios são estabelecidos a partir da missão. Quem não tem missão nenhuma não precisa ter critério para nada. Se a sua missão é beber no bar, para que critério? Não tem missão. Que critério? Não tem missão.
Pois bem, significa discernimento necessário para nossas ações. Então, as nossas ações são feitas com base num discernimento que é necessário para a prática das ações. Então, o texto nos mostra que Jesus não praticava as suas ações por qualquer impulso, mas seguia critérios como autoproteção, seletividade de suas ações e compaixão pelos sofredores. Jesus se protegia, selecionava suas tarefas e ele exercia a sua compaixão pelas pessoas. Esses eram os critérios que nós encontramos nessa passagem. Mas há outros critérios que Jesus adotava que não estão nessa passagem. Então vamos discutir. Primeiro, Jesus adotava o critério de autoproteção. Ele estava sobrecarregado pelo atendimento às multidões e pelos atos hostis dos fariseus. Não viajou para Tiro-Sidom com o propósito de desenvolver ali um ministério. Eu fiquei surpreso que eu li um comentário de um escritor famoso que disse que Jesus foi lá para aquela região de Tiro e Sidom, uma área de estrangeiros, não eram judeus, aquelas moradoras, eles eram estrangeiros. Essa mulher era cananeia. Jesus saiu do meio do seu povo e foi para aquela região que não era do seu povo. E eu estava lendo que o autor dizia que Jesus tinha compaixão pelos estrangeiros, e então Jesus foi lá para demonstrar que Deus queria também os estrangeiros. Não é verdade. Jesus foi para lá para descansar. Tem que selecionar as atividades. Jesus foi para lá para descansar. Então ele pegou os seus discípulos, seus 12 discípulos, foi. Ali era uma região montanhosa, cheia de vales. Não diz o texto que ele chegou até Tiro, porque Tiro já era lá no Mar Vermelho, ia levar vários dias para chegar lá. Mas na direção, Jesus caminhou não até Tiro, pode ter ido até lá, não está proibido, mas não deixa claro isso. Diz que aqui está Tiro e Sidom. Aqui está o mar Mediterrâneo, aqui Galileia, você atravessa, se chegar ao mar, saindo da Galileia, chegar ao mar, você chega a Tiro, cidade de Tiro. Se você anda para o norte, seja Sidom. Então, Jesus foi para nessa direção. E aquele autor disse que Jesus foi para ali para mostrar que Deus estava... Não, é claro. Jesus foi para lá porque estava cansado, precisava de proteção. Continuando. Jesus adotava o critério de autoproteção. Ele estava sobrecarregado pelo atendimento às multidões e pelos atos hostis dos fariseus. Não viajou para Tiro e Sidom com o propósito de exercer ali um ministério, mas ele foi ali para descansar. Seu propósito era um tempo para descansar. Jesus se afastava intencionalmente das situações de perigos para a sua integridade física e emocional. Era perigoso. Jesus trabalhava. Ele ficou, numa certa ocasião, foram 3 dias para depois multiplicar os pães. Noite e dia vinham pessoas doentes com muitos problemas, com perguntas. E depois disso, então, Jesus fala, vamos dar uma parada, fala para os 12. Jesus ensinou aos 12 que precisavam se proteger. Porque se ele continuasse ali, cuidando daquela multidão, enfrentando os fariseus hostis, se ele ficasse ali, ele ia ter um burnout. Burnout é um apagão. Essa palavra não é da língua portuguesa, foi aportuguesada, é escrita de forma errada, mas burnout é isso. A pessoa que não tem critério de autoproteção são aquelas pessoas que têm a síndrome de burnout, que vão para a cama com um apagão e ficam lá na cama e não vão mais trabalhar, ficam lá. Burnout é isso, é um apagão físico e mental. Há uma passagem que diz que Jesus chamou os seus discípulos e falou, olha, a gente está cansado, a gente tem trabalhado muito,
Vamos dar uma folga, vamos sair para um lugar sossegado. Jesus tirava férias. Vamos parar. Mas a multidão, isso doente, para tudo. Quando os irmãos tiram férias que viajam, a gente sente uma perda, saudade. Mas achamos que estão certos, porque estão fazendo o que Jesus fez, autoproteção. Jesus não se arriscava. Há uma passagem em Lucas capítulo 4 que fala que Jesus pregou na sinagoga de Nazaré. Mas os fariseus, que eram os donos da sinagoga, eles não gostaram do que Jesus falou e resolveram jogar Jesus de lá de cima. A sinagoga ficava no alto, pegaram Jesus e foram levando para jogá-lo de lá. O que diz assim? Jesus escapou de suas mãos e saiu dali. Por quê? Porque ele tinha autoproteção. Então, tenhamos cuidado para não nos protegermos. O irmão Charleston está ali. Uma vez eu mencionei com uma irmã que teve depressão, ela ficou com raiva, foi embora, nunca mais voltou para a igreja. Mas nós podemos falar, o irmão Charleston teve burnout. Não estou ofendendo ele. Eu estou usando o exemplo de uma pessoa que, por excesso, sobrecarga, teve um apagão emocional. Mas, com trocas, com mudanças, recuperou-se. Está ali. Profeta Elias teve burnout. Moisés teve burnout. Daniel ficou de cama meses, depois de uma luta terrível na sua missão profética. Com relação a Moisés, o sogro dele falou, você vai pifar, você vai apagar. Você precisa de 70 ajudantes. Então, Moisés fazia o trabalho de 70, fazia ele sozinho. Então, chama 70 para te ajudar. 70 para te ajudar. Então, Jesus evitou uma síndrome de burnout. Ele estava firme, rígido, forte, até ser pregado na cruz. Não foi um Jesus doente, raquítico, caquético que foi para a cruz. Foi um homem forte, saudável, vigoroso. Aquele Jesus que aguenta tudo ali. Bom, autoproteção é um critério que Jesus usou. Aí a gente vai lembrar. O Jesus de quem nos lembramos, ele cuidava da sua proteção. Tinha autoproteção. Ele veio ao mundo para morrer, mas tinha um programa. Enquanto não chegou aquele dia, Jesus não teve problema. Sabemos de muitas coisas que aconteceram com Jesus, mas não que ele ficou doente. Por sobrecarga. Não ficou doente. Então, lembrar de Jesus é lembrar de uma pessoa que se cuidava, que evitava o perigo, que se protegia, porque ele precisava ficar sadio. Se Jesus já tivesse ficado doente, ele não ia poder cumprir sua missão. E ele cuidava, então, do seu bem-estar. O segundo critério, Jesus adotava o critério de seletividade para as suas ações. Ele tinha um plano bem definido de ação. Ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tinha um critério. Jesus não fazia tudo não, ele tinha um critério. Faço isso, isso eu não faço. Faço isso, isso eu não faço. As ações de Jesus eram planejadas e seletivas. A gente não tem que fazer tudo. A gente tem que, olhando o propósito, selecionar as ações que nos levam àquele propósito. Não é fazer. Muitos colegas pastores, entram nessa síndrome de burnout. Parece um zumbi quando a gente vê para eles. Parece que o zumbi. Sabe o que é um zumbi? Zumbi é uma pessoa que está viva, mas se sente como se tivesse morrido. Isso aqui é burnout. Certo, Charleston? Isso aqui é burnout. Você fica como um zumbi. O zumbi está vivo, mas ele acredita que morreu. Então, vai agir ou não vai agir.
Temos dois exemplos. Um homem chegou para Jesus e disse: Mestre, manda meu irmão repartir a herança comigo. Ele falou: não, isso não está no meu programa. Repartir a herança não faz parte do meu trabalho. Não. Então, um pedido, a gente pode dizer: Jesus era bonzinho, atendia a todos os pedidos. Não é verdade. Houve alguns pedidos que ele não atendeu porque estava fora do seu propósito. Então, Jesus selecionava o que fazer e o que não fazer. Jesus não fazia tudo atabalhadamente. Eu tenho que fazer isso? Ou eu não tenho que fazer isso? Esse é o exemplo de Jesus maravilhoso. Porque às vezes nós fazemos certas coisas que são ruins. Então, o critério de seletividade. Outro pedido foi interessante, que Jesus recusou atender. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram discípulos importantes. Eles dois e a mãe, filhinhos da mamãe. Tiago e João, filhos de Zebedeu. E a mãe de Tiago, de Zebedeu, está aqui. Senhor, eu vim fazer um pedido. Ele falou: qual é? Eu quero que você, no seu reino, quando você instalar o seu reino, um dos meus filhos fica à direita, outro filho fica à esquerda. Ele queria ela queria um status dos filhos. É claro, eles também queriam. No reino. Aí Jesus falou: essa tarefa de estabelecer quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda não é minha. Isso é o Pai, é lá de cima. A decisão não é minha, a tarefa não é minha. Muitas vezes nós pegamos tarefas que não são nossas. Jesus não fez isso. Ele fez o que era tarefa dele. Não fez nada que não era tarefa dele. Mas o que era, ele fazia. Que a questão é essa. A gente pode não fazer o que precisa, ou fazer o que não precisa e nem deve. Conhecer o Jesus, fazer a anamnese de Jesus, é levantar essas informações sobre ele. Isso aqui é anamnese. A palavra o prefixo aná significa para cima. Anamnese é trazer para cima na memória. E fazendo essa análise da vida de Jesus, percebemos isso, que ele era seletivo. Quando aquela mulher veio reclamando, eu imagino assim: Jesus subiu lá na região de Tiro e Sidom, encontrou uma cidade ali, ele falou: vamos descansar aqui. Alugou uma casa. E entraram nessa casa. Depois, talvez descansaram, no dia seguinte foram dar uma volta pela cidade. Aí vem uma mulher atrás deles. Eles querem curtir, né? A cidade, as praças. E vem uma mulher pedindo: Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, tenha compaixão de mim. E Jesus falou: você é israelita? Não. Eu não vim, senão para as ovelhas perdidas de Israel. Você não está na lista dos que devem receber o meu cuidado especial. As ovelhas perdidas da casa de Israel. É difícil fazer seleção das nossas atividades. Essa seletividade exige um método bastante criterioso. Mas o fato é que há coisas que Jesus fazia e houve pedidos que ele não atendeu. Porque nós, às vezes, achamos que temos que atender todos os pedidos. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Tem que atender tudo, amor. Tem. Sua meta é lá, chegar lá. Mas se eu fizer isso, aí você já sai da sua meta, você já vem para cá. Você já vai ficar doente, aí o seu propósito de ir em frente, até cumprir o propósito de Deus, você não vai. Você vai para cá, vai para a direita ou vai para a esquerda. Então Jesus falou assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquilo não era uma viagem missionária, como alguns autores dizem. Não era uma viagem missionária. Era uma viagem de férias, de descanso. Quando os discípulos de Jesus fizeram aquela campanha dos 70, que Jesus mandou que eles fossem pregar, quando eles voltaram, Jesus falou: vocês estão cansados. Vamos parar tudo, vamos para um lugar sossegado.
Lá a gente descansa. Entendeu? Bom, o último critério que está nesse texto, Jesus adotava o critério da compaixão. Você pode dizer assim, Jesus falou, eu não vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher vem atrás dele. Vem atrás dele. Mas Jesus fez uma ressalva. Ele falou, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas vou abrir uma exceção, porque essa mulher tocou o meu coração. Não é rigidez. Não é rigidez. Jesus não foi ali para curar ninguém, isso não era o propósito dele. Mas há exceção. A compaixão supera outros elementos da nossa missão. A compaixão significa que é um sentimento de simpatia por alguém em estado de sofrimento. Significa que uma pessoa deve colocar-se ao lado dos sofredores, provendo-lhes ajuda. Quer dizer, essa mulher não estava com uma pergunta curiosa, ela estava com uma dor. E a dor do semelhante tem que ser levada em conta quando nós fazemos muitas coisas. Eu conheci um pastor, quando eu estava fazendo, comecei a estudar medicina, eu conversei com esse pastor, falei, eu fui para a faculdade de medicina, tal. Aí ele falou, eu também tive a ideia de ser médico. Mas eu pensei, e se eu estou pregando e alguém passa mal, eu tenho que interromper o sermão para cuidar de uma pessoa que está passando mal. Ele falou isso, cara de pau. Eu não posso parar de pregar para ir atender um sofredor. Aí o que acontece? A misericórdia ultrapassa a lei, o juízo. Então, julgando friamente, Jesus não poderia atender aquela mulher, julgando friamente. Mas, do lado da compaixão, eu devo fazer. Eu vim aqui para descansar, mas essa mulher está em desespero. O sofrimento do outro tem que mexer no nosso coração, como mexia no coração de Jesus. Jesus foi afetado pela compaixão. Vamos ler mais um pouquinho, depois eu explico melhor. Compaixão significa que uma pessoa deve colocar-se ao lado dos sofredores, provendo-lhes ajuda. Eu posso estar pregando, se o irmão ali passou mal, porque eu posso continuar o sermão depois, mas se aquela pessoa morre aqui sem socorro, não tem retorno. Então, Jesus falou, tudo bem, minha meta está aqui, essa é estrangeira, mas eu tenho compaixão, então vou agir por compaixão. O que é a compaixão? Significa, então, voltando, compaixão é uma palavra relacionada ao termo traduzido por entranhas. A palavra compaixão pode ser traduzida como compaixão como entranhas. Compaixão. Entranhas descreve um relacionamento profundo com alguma pessoa. O critério da compaixão era intensamente adotado por Jesus no cumprimento de sua missão. As ações de Jesus estavam entremeadas de compaixão. Jesus olhou para a multidão. Aí ele teve compaixão. Por quê? Ovelhas sem pastor. Vem um leproso, detonado. Jesus, quero que você me ajude. Quero socorro. É o texto. Jesus, com profunda compaixão, curou o leproso. A compaixão prevalece sobre outros critérios. O critério de Jesus não era fazer o ministério ali, mas esse critério foi superado pela compaixão.
compaixão. Jesus levou em conta a dor daquela pessoa, o sofrimento daquela mulher. Uma mãe que tem uma criança doente, tudo dá a entender que era uma criança ou um adolescente. Uma mãe que tem uma criança doente, ela está num estado de sofrimento muito grande. Está em estado de sofrimento muito grande. Eu lembro de uma senhora lá no Rio que pegou o frasco de Coca-Cola e colocou querosene. E deixou debaixo da pia. A criança viu o frasco de Coca-Cola, a garrafa de Coca-Cola, achou que era Coca-Cola. Mas era querosene. E ela tomou, os dois engoliu, que a criança não prova para ver se está bom ou não. Aí Coca-Cola, engoliu. Aí começou a passar mal. A mãe pegou essa criança, passando mal. O pronto-socorro ficava a uma distância como daqui, lá no Tatuapé. Lá não tinha ambulância, não tinha SAMU, não tinha nada disso. Quem quisesse socorrer sua família, socorre. E ela andou essa distância toda com a criança no colo, quase morrendo de esforço, até chegar ao pronto-socorro. A mãe é assim. A gente não pode ignorar isso. A compaixão tem que ser despertada. Diante da dor. O que desperta a compaixão é o sofrimento do outro. A palavra compaixão é de cum, que quer dizer junto, e pasco, que quer dizer sofrer. Dá a história patos, né? Patos quer dizer sofrimento. Aí quando a gente fala do patologia, por exemplo, é o estudo da dor do outro. A patologia é o que nos permite compreender o que o outro está passando em termos de saúde. Então, o estudo da patologia. Essa matéria ela é um pouco desprezada. Ela é um pouco desprezada. O nosso professor que deu aula de patologia, ele deu umas aulinhas lá e foi embora. Mas não podemos dizer, vou cumprir minha missão de pregador, portanto não posso socorrer um sofredor. Eu estou com viagem marcada, eu vou pregar na Conchinchina, então não posso cuidar dos doentes da minha igreja. Eu tenho uma cena, nós passamos na vida, durante a vida, algumas coisas que marcam de forma profunda. Eu estava no hospital São Miguel Paulista, Hospital Tidsetuba, de plantão. Chegou o corpo de bombeiro com uma criança tirada de um incêndio, um bebê. Tirada de um incêndio. Todo mundo veio ajudar. Colocaram na sala de emergência, todo mundo veio ajudar. Veio o anestesista, veio o cirurgião geral, veio o clínico, vieram as pediatras, formamos um grupo. E não sabíamos o que fazer. O xixi dele era sangue. Um bebê. Ele parecia um carvão. Parecia um carvãozinho. E urinando sangue. O anestesista não conseguiu pegar a veia dele para ministrar o soro, o remédio. O choro dele era como um miado de um gatinho. Chorando, chorando. Não pudemos salvá-lo, ele morreu. Naquela noite, ninguém conseguiu comer. A cozinheira chamou os médicos para a janta. Aquilo doeu tanto, que afetou as entranhas. Não vai passar nada aqui. Está fechado. Não há compaixão sem sofrimento. Foi por compaixão que Jesus abriu mão de conforto. Foi a compaixão. Então, naquela dor, e até hoje eu me sinto profundamente abalado com aquela lembrança, aquela imagem daquele bebê, todo queimado, urinando sangue, chorando como um gatinho. Então, é claro, quando Jesus se lembrava de tantos sofredores, ele sentia compaixão. Quer dizer, a dor dentro da gente, que é a dor do outro. Entendeu? Jesus introjetou o sofrimento daquela mãe.
Então, ele superou outros critérios para atender aquela pessoa. Então, assim, mas se Jesus foi lá para descansar, então os discípulos falam, despede. Ela está perturbando nosso passeio. Despede. Mas a mulher não aceitou. Né? Uma mãe não aceita o não como resposta. Ela quer o filho salvo. Então, Jesus, vendo que ela tinha fé, atendeu o seu pedido. Então, 3 critérios que Jesus usou aqui. É claro, é nesse texto. A gente, quando lê um texto, a gente prega o que está no texto. Tem muita coisa que tem a ver, mas não está aqui. O que está aqui é o seguinte, Jesus vai para a região de Tiro e Sidom. Vai descansar. Aluga uma casa e fica na casa. De manhã ele sai com os 12 para passear. E essa mulher vem atrás deles. Aí Jesus tinha argumento. Eu só vim para os israelitas. Outro argumento. Eu estou cansado. E os discípulos disseram, mestre, manda essa mulher ir embora. Manda essa mulher ir embora. A gente quer um pouco de descanso, um pouco de sossego. Mas a mulher insistia. Aí Jesus usou um ditado que falava, não é lícito dar tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso é um ditado. Jesus não está chamando aquela mulher de cachorrinha. É um ditado que nós usamos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E são ditados que nós usamos. E Jesus usou aquele ditado em relação àquela mulher para que os discípulos entendessem o comportamento dele. Então, os discípulos entenderam, ou não entenderam, mas Jesus socorreu aquela mãe. Sempre que a gente socorrer uma mãe em angústia pelo sofrimento do seu filho, temos de ter compaixão. Um outro pastor lá no Rio, ele passou por uma irmã com o filho no colo. Ele não deu uma carona, passou de carro, a mãe vai com ele, viu que aquela irmã era da igreja, deu um oi e passou, e a irmã foi com a criança no colo. Lá se dizia assim, livrar da aparência do mal. Livrar da aparência do mal. Não entra nenhuma mulher no meu carro, a não ser minha esposa. Depois ele foi saber que aquela criança estava indo para o ponto-socorro. Mas ele passou direto por causa de um critério dele. Meu critério é não dar carona para nenhuma mulher, para ninguém ficar falando coisas que não deve falar. Então ele passa por causa da sua rigidez, e a mulher, com a criancinha, indo para o pronto-socorro, ele não faz nada. Quando você tem compaixão, é um impulso do interior, entranha, é fígado, é coração, é estômago, entranha, é algo que mexe lá dentro e você não consegue. Então, Jesus usava esses critérios. Para concluir, vou ler a conclusão. O Jesus de quem nos lembramos é o Jesus da história. História aqui, era o Jesus da história. O Jesus nos dias da sua carne. Como alguns teólogos falam, né? O Jesus nos dias da sua carne. Jesus vivendo aqui como um humano. Sua carne. É o Jesus humano, o Filho do Homem. Filho do Homem era um título que Jesus deu a si mesmo. As pessoas não chamavam Filho do Homem, ele se chamava Filho do Homem. E isso remonta ao profeta Daniel. Quando Daniel viu seres fantásticos, seres celestiais e um humano. Seres fantásticos, seres celestiais, anjos, e depois aparece um parecido com um homem.
Filho do homem. Filho de homem. Um homem. E Jesus é esse, o Filho de homem. É desse Jesus que nós nos lembramos. Ele adotava critérios compartilháveis ou compatíveis com sua missão. Então, nós temos uma missão, critérios compatíveis com essa missão. A missão de autoproteção, seletividade das ações e compaixão. A adoção desses critérios é apropriada para, como cristãos, cumprir nossa missão no mundo. E que o Senhor nos abençoe.